ok. Isso, está ok. Então, vamos gravar aqui, 19 de junho de 2021. Vamos só fazer uma prece, e aí a gente continua a nossa conversa aqui, que antes da gravação já estava muito boa. Então, nós vamos assim, nesse momento, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que possa nos envolver na sua luz, que nesses breves momentos que estaremos aqui juntos, conversando sobre questões voltadas ao Evangelho, ao nosso dia a dia, que nós possamos aqui estar ligados a Jesus, aos amigos espirituais que estão aqui conosco, próximos de nós, e que possamos, assim, doar do nosso coração os nossos melhores sentimentos, que esses sentimentos sejam como vibrações que possam envolver a todos nós, que possam ir até as pessoas que necessitam. E assim, já de início, agradecemos a Jesus por este momento. Que assim seja, graças a Deus. A Marilsa foi atender o celular da irmã dela lá que estava tocando, mas já volta já. Não, tudo bem, não tem problema. A gente estava falando, né, um pouquinho antes da questão das ações, né, que tem envolvendo os jovens, né, Carlos, e você até falando também, né, de quando seus filhos eram mais novos, né, de quando eram crianças, né, de irem a asilos e tudo mais, e a gente vê como que isso ajuda na formação da pessoa, né, se a gente for falar assim, da pessoa, porque, por exemplo, a gente fala assim, poxa vida, né? A gente precisa ter lares cada vez mais saudáveis, né? Para que o mundo seja saudável. E é um trabalho, assim, que cada grupo familiar precisa atuar muito forte, né, Carlos? Porque não é da noite para o dia que as coisas se transformam. A gente vê famílias de todos os tipos, situações diversas, e independente de questões de situação econômica ou não, mas a gente vê assim como a forma de conduzir a família pode ser todo um diferencial, né? Como que pode mudar toda a trajetória, às vezes, de um espírito, porque assim tem aquela coisa que a gente fala assim, né? Ainda bem que essa pessoa já tinha uma boa índole, e isso, né, ajuda muito, né? Mas só que quando chega aqui, precisa haver um incentivo para que isso continue, e para que ele, e às vezes esse espírito que chega com um potencial de realizar tantas coisas, mas às vezes não tendo um determinado apoio da família, isso pode acabar sendo comprometido de alguma forma, não é? Sim. Porque assim, eu acho que principalmente o jovem, né? Enquanto é criança é tudo mais fácil, né? Uhum. Mas o jovem, quando ele começa a perceber o mundo tem um apelo muito forte, né, sobre eles, né? Porque eles dependem do grupo, eles precisam do grupo, né? Você vê as crianças aí todas ficando com depressão, né? Porque estão isoladas, né? Os jovens, né? Então eles precisam do grupo, né? E o grupo tem gente boa e tem gente ruim, né? Uhum. Se a gente não vai falando com eles sobre isso, né? Sobre a proteção, né? Sobre a oração, sobre tomar cuidados, né? Eles entram num mundo de peito aberto, sem noção de nada, né? Eles vão, e às vezes o aprendizado é muito difícil, né? Às vezes o aprendizado é dolorido, né? Porque se eles erram, né? É difícil a coisa. Então eu acho que assim, tem que ter uma junção entre a escola, né, e a família, né? E acho que a família, qualquer religião, ela tem que ter, porque sem religião é muito difícil você falar sobre o bem, né? Porque fazer o bem para quê, né? Uhum. A pessoa não tem uma noção religiosa, se não tem uma noção da nossa destinação na Terra. Então, eu acho que é assim que nesse movimento que Agostinho faz, eles têm um trabalho forte social, né? Uhum. Eles têm um trabalho bonito. E a gente nem sabia antigamente, né? Agora que eles começaram, nos tempos passados, a divulgar,
E mais recentemente eles começaram a envolver os alunos, né? Porque às vezes onde a escola fica aqui, ela tem um problema muito sério, que é uma escola cara, a gente pode ser até uma escola de elite, né? Uhum. E tem muito novo rico lá, sabe? Então as pessoas acham que é tudo do jeito delas, né? Não existe mais ninguém, ela é mais importante, né? Então, as crianças vêm para a escola assim, né? Tem pai e mãe que vai lá na escola querer que demite o professor porque o filho dela não gostou, né? Nossa. Então, é assim, a família se nota que então, chega em alguns momentos, não está ajudando, está atrapalhando, né? Com essas histórias, né? Porque está incutindo na criança o pensamento de que ela é especial e melhor que todo mundo, né? Sim. Então, quando eles começam com esse trabalho, levam as crianças, né, para um asilo, para uma creche, né, para ver outras realidades, os pais ficam aí, às vezes, não, vai chocar a criança, mas é para chocar. Ah, Ela tem que ver a realidade, né? Acho que a criança, desde pequena, tem que entender, assim que tem compreensão, o que é a morte, o que é a dor, o que é a tristeza, porque senão, né, ela vai uhum. sendo com uma crosta, né, daquilo que eu sou melhor que todo mundo, né? Uma crosta de É, egoísmo, né, de vaidade. é verdade. E esse movimento da escola aí, nossa, eu acho muito bacana, né? Porque cada um faz do seu jeito, né? Esses movimentos, mas o importante é estar fazendo, né? Estar falando, mostrando para eles, né? Que tem gente que precisa de ajuda e que cabe a gente ajudar, cabe a gente fazer alguma coisa. Uhum. E aquela coisa assim, né? Muitas vezes, quando a gente fala, né, do jovem, ele precisa ser tocado por algo, né? Porque assim, ele está naquela fase de descobertas, né? Realmente o mundo tem muitos apelos. Em geral, o jovem é muito destemido, né? Ah, tá tudo certo, não, vamos lá, não tem problema e tal. Em geral é assim. Então, ele precisa ser tocado sobre certas questões, até porque esse momento de adolescência é um momento em que muita coisa está vindo à tona, né? Muita coisa está vindo na lembrança espiritual, né? Ele está sendo direcionado a algumas coisas que ele que já se esperava, né? Então, quando ele é tocado por coisas assim, né? Quando ele percebe que existem outras realidades, que tem pessoas da mesma idade que ele que vivem uma situação totalmente diferente, né? De muita pobreza, né? De não ter as mesmas oportunidades. É importante para que assim, ele seja tocado de forma que ele pense, imagina, que ele pense e fale assim, poxa, tem coisas diferentes, nem tudo é igual ao que eu vejo aqui no meu dia a dia, O mundo né? não é só o que eu enxergo, né? Isso, exatamente, né? Porque a gente estava falando aqui, né, Maria Lúcia, dessa questão do trabalho até na sua escola, né, dos jovens serem envolvidos em algumas questões sociais, e da gente falar, né, da importância, porque tem muitas famílias que às vezes deixam os filhos de uma forma que, para que eles não se envolvam com certas coisas, para não serem chocados, né? Não, imagina. E aí eles perdem a oportunidade de repente serem tocados por coisas que eles precisavam mesmo enquanto espíritos. É verdade, é sim, mas eu vejo lá na escola que é assim, eles fazem isso e a gente tem um grupo que é muito batalhador por isso, sabe, um grupo de alunos mesmo, sabe, Uhum. e tem alguns que saem e continuam no grupo, saem da escola, Olha, mas continuam participando de algumas coisas, então, acho interessante isso, é que toca mesmo, né, as pessoas. uhum. Você vê, né? Se a pessoa já terminou ali o período da escola dela e ainda assim continua participando do grupo, é porque fez muito sentido para ela. Isso é verdade. Né? Então, assim, a gente estava falando aqui também que a gente, às vezes a gente fala assim, ainda bem que ele tem boa índole, né? Não deu trabalho e tudo mais, mas esse espírito que chega para nós, que a gente fala, nossa, graças a Deus, né? Tem uma boa índole e tal, mas se ele chega numa família que acaba não dando um determinado apoio que ele precisa e um incentivo, às vezes um grande potencial que ele tinha ali para desenvolver acaba ficando estagnado.
Porque não houve o trabalho, né, dos pais, né, dos responsáveis durante a fase em que ele precisava disso. Então, em todos os momentos, né, a gente sempre precisa ver a nossa responsabilidade, né, tudo que a gente pode fazer para influenciar positivamente esses espíritos que passam por nós. Podem ser os filhos, pode ser sobrinho, neto, né, mas que estão ali no nosso convívio para a gente influenciar positivamente. Que Deus nos dê essa sabedoria, né, de agir corretamente, de influenciar corretamente essas pessoas que estão próximas, né, e que a gente gosta tanto, né. Sim. Então, e eu acho que é assim, né, hoje, olhando para trás, né, você acaba lastimando você não ter descoberto, percebido certas coisas antes, né? Quanto antes na sua vida você começa a entender, né, essas coisas que a religião espírita explica tão bem, né, melhor é, né, porque você vai se envolvendo, vai criando hábitos, vai criando costumes, vai tendo um grupo, né, que pode te apoiar também, tudo. E muitas vezes quando você começa a entender essas coisas depois de adulto, né, você está com tantas responsabilidades, né, já um monte de coisa do dia a dia da sua vida, né, é mais complicado, né. Então eu acho que quanto antes o jovem descobre, né, Deus, a caridade, o amor, esse tipo de coisa, melhor vai ser para a vida dele, né? E com certeza ele estando envolvido com isso, ele vai propagar isso no meio que ele estiver na sua família, na sua comunidade, nos seus colegas, amigos, né? Sim, sem dúvida. E por isso dessa importância da gente ter a responsabilidade da gente influenciar positivamente quem estiver perto de nós, porque às vezes pode ter um jovem que ele até não tem tanto isso dentro de casa, mas aí ele acaba tendo alguma coisa, às vezes por meio de uma outra pessoa da família, de um professor, sabe assim, aquelas pessoas que a gente não pensa que vão fazer esse tipo de influência, mas às vezes ele não tem na casa dele, mas aí frequenta a casa dos pais do amigo, e aí ele acaba escutando coisas positivas, né, que às vezes ele não escuta em casa. Então, por isso que a gente tem que ficar sempre alerta, né, porque nós somos influenciadores, sempre. Aí basta ver sempre, né, do nosso cuidado de influenciar para o positivo ou para o negativo, mas influenciadores somos sempre. E que bom, né, porque se a gente estiver bem alerta quanto a isso, é a nossa contribuição também, porque Jesus espera de nós, porque quando foi falado assim, né, para os apóstolos, ide e pregai, não era uma questão da gente estar com uma Bíblia na mão, né, em praça pública, gritando ali o que estava escrito. Essa pregação é muito mais do que isso. Então, essa influência positiva que a gente pode levar para quem estiver próximo de nós, né? Filhos, sobrinhos, netos, alunos, enfim, todas as pessoas, né? Tudo que a gente puder, né? Se a gente puder tocar o coração de algumas pessoas, não precisa ser de um monte, de algumas, nós já teremos feito ali, já estamos contribuindo com uma parte desse ide e pregai, porque o que Jesus espera de nós é que a gente ame, né, o próximo como a nós mesmos. Então a gente tem um trabalho aí da gente cuidar de nós para que a gente se ame do jeito que a gente é, apesar da nossa imperfeição, e apesar da nossa imperfeição, levar algo positivo para quem cruza o nosso caminho. Mais do que nunca, a gente sempre repete isso, né, que o momento é muito propício para muitas pessoas se levarem pelo negativo por tudo que está acontecendo, né? Então, nós precisamos, né, dessa força de Jesus para que nós possamos auxiliar neste momento, que a gente possa levar uma boa palavra, que a gente possa levar esperança, que sejamos condutores de coisas que fazem bem ao coração. Porque isso é uma forma de ir e pregar. Porque Jesus era amor, né? Jesus é esperança, Jesus é coragem, né? Jesus era alegria. Então, se a gente tiver isso muito em mente, nós estamos colaborando com o trabalho de Jesus. Eu me lembrei, conforme vocês foram falando, de como é importante
a atividade da evangelização com as crianças que está acontecendo nesse momento, né, com os... E o Mateus, que ele assiste, né, a aula do grupo dele, aí eu estava assistindo o filme Paulo, o Apóstolo, quando e ele saiu para andar de bicicleta, aí ele voltou e estava terminando o filme, aí ele viu os cristãos serem perseguidos e tal. Aí eu estava conversando com ele do filme, ele falou assim, eu sei isso, vovó, eu escuto lá na aula. Ele sabia algumas coisas, ele escutou na aula, e eu falei, olha só como é importante, né, essa parte aí, porque é coisa que fica, ele sabia que os cristãos tiveram que lutar para poder fazer valer as coisas que eles pensavam, e eu falei, olha só que bacana, né, um menino de 7 anos já saber falar algumas coisas assim, eu acho importante, né? Claro, claro, às vezes a gente nem imagina, né, pensa que eles não entenderam tudo, né, e olha... Eu nem sei se eu falei para o Carlos Alberto, mas até vou falar para ele comentar com os colegas, né, que fazem as aulas, que vale a pena, né, continuar. E eles estão sozinhos, que o Carlos Alberto fica no quarto, fazendo a aula dele, e eles ficam na sala, cada um, o Lucas um fica no celular, outro fica no tablet. Isso, um no celular e outro no tablet, porque o Beto fica no computador. Então, e aí, cada um na sua aulinha lá, e nós ficamos com você lá em cima, lembra, sabe, do passado? Sim. Então, e aí depois que eles saíram, aí voltou, eu falei, olha só que menino, que danado, graças a Deus que está aprendendo, né? Ai, que bonitinho, né, gente? Nossa, assim, é uma coisa tão importante, né, para a formação do espírito, né? Então, veja só, né, ele com 7 anos, ele já vivencia, né, na casa dele, né, porque o Carlos já, né, estuda o evangelho, tudo já vem de berço, né, já vem aí com vocês, né? Então, assim, que coisa importante para a formação dele, né? Daqui uns anos, né, vai ser um homem responsável, né, por ele, né, vai formar família. Então, olha quantas coisas estão sendo construídas para que ele possa levar para a família que ele vai formar, né, para o ser que ele vai se tornar, né, quando for responsável por ele próprio, né? Então, nossa, quanta coisa importante envolvida. E é importante assim, né, que mesmo que o mundo tenha bastante atrativos aí que distraia, né? Isso que foi plantado fica lá, né? Sim. Tem algum período de distração dessas coisas, né? De repente retoma de novo, né? Sim, sim. É porque quando aparecem coisas, né, que de repente, né, chega um momento que o jovem ele é colocado à frente de certas coisas, dependendo da formação que ele teve, ele pode ali, né, chamar um pouquinho a atenção, mas dar uma baqueada, porque ele fala, não, pera um pouquinho. Às vezes ele nem sabe o porquê, mas alguma coisa causa estranhamento, e aí ele dá um passo para trás, né, dependendo do que for colocado ali para ele. Então, por isso que, né, é tão importante essa formação, né, esse trabalho de formação moral, né, de mostrar valores, é algo assim que tem que investir o tempo inteiro. Assim como as pessoas, né, na questão econômica, tem os especialistas, né, que falam, né, de como tem que investir o seu dinheiro, não sei o que e tal, a gente, enquanto família, a gente precisa ter essa visão desse investimento que é tão importante, dessa parte da educação moral. De quantas perdas a gente pode ter se a gente não cuidar desse investimento. Né? De quantos problemas futuros podem acontecer. Isso mesmo. Não, e assim, né? Se a gente está vivendo esse momento tão difícil, né? Porque dizem que é o momento da transição e tudo mais, né? E se as coisas têm que mudar, elas só vão mudar se mudar dentro da gente, né? Dentro do coração, né? Não vai acontecer alguma coisa que de repente a cabeça da pessoa fala, não, agora eu pensava errado, agora eu vou passar diferente, né? Isso é uma coisa que tem que ir sendo trabalhada, né, dentro do nosso coração, né? Para que os momentos aí que diz que ainda não chegaram, mas que chegarão, que são os mais difíceis, né? A gente esteja preparado aí para fazer a nossa parte, né? A gente esteja preparado para poder colaborar com esse movimento, né?
Sim, porque assim, a gente precisa, nós precisamos ser seres que participam, né, que colaboram, né, porque às vezes pode ter um monte de gente ali junto, mas que são pessoas que só estão presentes, né, que não estão colaborando. Então, que a gente possa sempre fazer parte da solução e não do problema, né, porque para o problema já está cheio de gente querendo participar. E eu acho interessante esse trabalho que está sendo feito, né, com a turminha aí os jovens, as crianças, né, aí no centro, porque não é muito fácil, não, a gente ter esse tipo de movimento, né? Lá na Perseverança a gente tem a moral cristã, né? Uhum. Com as crianças divide por faixa etária, tudo, né? Mas não é todo centro que se preocupa, né, em fazer isso, né? Às vezes também faz isso de uma forma muito clássica, vamos dizer assim, de espiritismo. Aí a criança não aguenta, o jovem não aguenta, né? Então, eu vejo a chamada, não vejo a aula, mas eu vejo a chamada das aulas lá que o Carlos Alberto prepara, né? Estão discutindo temas importantes, né? Só que eles dão uma roupagem, assim, uma forma de colocar mais leve, mais amena, né? Segundo alguns interesses dos jovens, né? Mas eu acho bacana esse trabalho que vocês vêm fazendo, porque não importa, né? A quantidade de pessoas, né? Uhum. O que importa é assim, aqueles que estão lá, o que estão recebendo, o que estão levando, né? O que está amadurecendo dentro deles, né? Sim. E é assim, segundo o Carlos Alberto, tem jovens lá que estão conversando em alto nível as coisas, né? Eles têm conhecimento, eles não vão para a aula esperar ouvir alguma coisa pela primeira vez. Tem uns que já estão olhando, pesquisando, lendo, né? E já chegam lá com dúvidas bem específicas, às vezes, né? Interessante, Isso é né? legal, né? Isso é bacana, porque não sei quais são as famílias nem nada, né? Mas esses jovens estão num momento assim, importante da vida deles, né? E estão aprendendo, né? Porque nessa idade tudo que chega guarda, né? Eles estão aprendendo, né? Não, e assim, né, gente, quando fala, né, que realmente não importa quantas pessoas estão ali, né, dos jovens ou das crianças, assim, o importante é quem está ali, e além disso, a gente sabe que a espiritualidade aproveita esses momentos, e muitos espíritos estão próximos ali, né, espíritos estão próximos ali dos jovens, porque são espíritos que precisam ouvir aquilo, ou crianças, né, às vezes pessoas que estão se preparando para reencarnar, a espiritualidade aproveita todos os momentos. Então, às vezes a gente pode falar assim, só tinha 3 jovens encarnados, e desencarnados podia ter muito mais que a gente nem sabe. Quantos e quantos anos, né, segundo os livros que eu li sobre o Chico, né, que eu gosto muito das biografias sobre ele, quantos e quantos anos ele passou sozinho, ele e o irmão dele, lá no centrozinho dele, lá, lendo o Evangelho, ele fazia comentários, o pessoal passava pela janela e falou, agora o Chico endoidou mesmo, né? E ele estava falando e estava cheio de espíritos lá com ele, né, aprendendo, ouvindo, né? Então a gente tem que pensar nesse lado também, né, que muita gente está aprendendo, né, seja encarnado ou desencarnado, naquele momento está aproveitando e está aprendendo. Sim, sim. Não, a espiritualidade não perde tempo. Eles aproveitam todos os momentos, né, para que seja um momento produtivo, e a gente tem que ter isso até como exemplo, né, da gente, na nossa própria encarnação, nós aproveitarmos todas as oportunidades que nós tivermos, para que a gente possa captar coisas que nos façam bem espiritualmente, que nos façam ter forças, coragem, e isso, assim, até o último dia dessa encarnação. Porque se a gente tiver essa forma de viver, quando a gente for para a espiritualidade, isso vai ajudar muito, né? Porque nós seremos sempre pessoas, assim, prontas para receber o novo, para aprender, porque a gente não vai parar de aprender nunca, Sim. né? Quando for para a espiritualidade, a gente já vai fazer muita coisa para a gente continuar aprendendo, né?
Se a gente pensar, né, que Cristo, né, que é um espírito perfeito, né, já existia há 5 bilhões de anos, né, você vê o que a gente tem para estudar. Tá faltando muito arroz com feijão ainda para nós, né? Nossa. Mas eu acho que, infelizmente, não é geral, né? Mas acho que muita gente está parando para pensar, né? Eu Sim, acho que tem muitos que não estão nem aí mesmo. Tem um montão aí que quer ver o que dá para fazer para se dar bem. Mas acho que muita gente está refletindo. Principalmente, acho que aqueles que já têm um pouco mais de conhecimento religioso, que tem uma religião que segue de uma forma séria, né? uhum. E vai caindo as fichas aí, né, para chegar no momento de transição de uma forma melhor. Não, sem dúvida. E assim, né? Aliás, deixa eu só compartilhar uma coisinha aqui, mas é rápido, é só para mostrar uma coisinha. Peraí, deixa eu ver se eu estou fazendo certo. É mais só para juntar algumas coisinhas que a gente está falando. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, Uhum. Peraí, deixa eu voltar uma aqui. Vocês estão vendo um slide que fala a paz no mundo? não, estou vendo Fala, a criança é a argila criança é argila moldável. moldável. Eu não sei por que a minha internet ela tá com um atraso nesse, não sei o que acontece, porque assim eu já mudei, deixa eu abrir aqui. Esse é o primeiro. Educação, esse agora apareceu, a paz no mundo. Deixa eu ver. Estão vendo esse da paz no mundo? Sim, agora sim. Então tá. Então, olha só, dentro de algumas coisas que a gente estava falando, tem um livro, Constelação Familiar, que é psicografado pelo Divaldo, né, da Joana de Ângeles, que tem uma página aqui que fala: a paz no mundo depende da educação na infância. Olha que coisa importante. A paz no mundo. Então, olha que interessante isso, e olha a responsabilidade, né? E aí, deixa eu ver aqui, eu tenho que tirar dessa tela para eu conseguir. Peraí, esse computador aqui ele está com graça. Deixa eu ver aqui. Aí tem. Estão vendo uma foto de Jesus agora? Sim. Então. E aí nesse mesmo livro fala, né, que a criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro, que lhe dará forma e conteúdo. Esse oleiro hábil é o educador, né? Então, no nosso caso, pais, né? Que deve modelar o ser social digno, de forma que possa construir a sociedade harmônica. Então, olha que como é colocada a necessidade, né, da educação, né, do preparo moral. E aí fala, né, que vocês estão vendo o slide que tem uma menininha? Sim. Então, só para confirmar, porque estava dando um atraso. Tá. Então fala assim, ó, a paz é construída no sentimento do ser humano. Ó, a paz é construída no sentimento do ser humano, jamais podendo ser imposta. Por essa razão, a educação deve ter em mente a realização da paz, a pacificação interna dos tormentos, de forma que o indivíduo se transforme em pacificador onde se encontre. Olha que coisa bonita, que o indivíduo se transforme em pacificador onde se encontre. Aqui ela deixa eu só parar de descompartilhar aqui. Aqui ela fala, né, que a Joana de Ângeles fala, né, que a paz começa na educação que é feita na infância e que essa criança, né, ela precisa aprender a se tornar um pacificador onde quer que se encontre. Então, olha só, né, se a gente imaginar, né, alguém que é pacificador vai sempre buscar uma maneira, né, de melhorar uma situação, vai sempre buscar uma maneira de levar algo positivo para alguém. Se estiver acontecendo alguma briga, é aquele alguém que vai tentar apaziguar. Então, olha só, né, que postura diferente que a gente teria se mais pessoas fossem educadas para essa direção, né, de serem pacificadores onde quer que estejam, né? É uma coisa muito importante, porque
a gente vê hoje, assim, né, muitos lares que a gente fica sabendo, às vezes, né, por uma notícia e tudo mais, de grande violência. A gente fala assim, gente, a gente, assim, pensando entre nós, né, aqui, né, a gente pode falar assim, gente, como é que tem coragem, né, de fazer isso com o filho, de fazer isso com a esposa, né, com o marido, que seja, atitudes, né, de violência. Aí a gente fala, gente, o que que se passa, né, na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa? E todos nós somos seres que estamos em construção, né? E a cada encarnação nós somos colocados numa família para que algo ali seja trabalhado, a gente se desenvolva. E a gente vê muitas coisas aí fora do lugar, a gente está passando realmente um momento de transição planetária, mas é importante, né, a gente ter na mente essa questão de uma postura pacificadora. Então, para quem tem os filhos crianças, de ter isso muito forte, né, de ter muito em mente, assim, se está fazendo uma educação levando para esse lado, né, de ser pacificador. Ser pacificador não quer dizer que ele vai aceitar tudo que está pela frente, que é aquele bonzinho, que vai deixar tudo acontecer, não é isso. É alguém que se posiciona, mas se posiciona de maneira positiva, né, de maneira que não promova situações de violência, né, que não promova situações que levem ao desequilíbrio. Então, é a grande importância dos pais, né, que têm ali filhos pequenos, para quem já tem os jovens, mesmo assim, né, do incentivo, e nós todos, com quem quer que conviva conosco, né, sejam alunos, sejam amigos, seja quem for, nós precisamos ser pessoas que colaborem com a mudança para o melhor, para a gente participar da solução das coisas, porque problemas, né, é fácil as pessoas se envolverem. Então, é aquela coisa que a gente vê, às vezes, em redes sociais, as pessoas brigando por causa de um comentário ali que não concordaram, e ali vira uma briga por uma coisa, às vezes, muito boba. Então, acho que é muito importante que a gente, nas nossas orações, a gente peça muita sabedoria para que a gente tenha uma postura pacificadora onde quer que a gente esteja, para a gente colaborar com o mundo. Porque um pouquinho cada um, né, a gente já leva algum resultado para fora de casa. É verdade. Eu acho que assim, tem bastante gente que tá pensando em novos tipos de postura, né? Uhum. A gente vê aí, né? É que o bem nunca é propagado, né? Mas quantos grupos se movimentando para ajudar, né? É A aluna verdade. da Maria Lúcia aqui, né? Que foi aluna dela há muitos anos atrás. Que a Maria Lúcia é assim, né? Ela inspira o pessoal na escola, né? Na aula de matemática, não sei o que ela faz, que inspira. Aí os alunos gostam dela, depois de 30 anos, ainda são, professora, tudo bem? Ai, que legal, né? Ela fala, ela consegue cativar os alunos, mas não pelas coisas que ela fala, pela verdade que ela transmite, né? Pela atenção que ela vai dando, né? Então, a molecada costuma levar a sério o que ela fala. E Que legal. essa aluna, de quanto tempo que é? Ela já tem 50 anos, a minha aluna. Olha, Ela foi minha aluna aqui no colégio aqui perto, e acho que era o Carlos Alberto, era pequeno, ou ele estava nascendo, foi por volta dos anos 80, ela foi minha aluna. E aí formou um grupo e me convidaram. Ela é professora também, ela é professora na prefeitura, e por coincidência, tem uma colega nossa que dava aula na escola dela. E falou, aí ela me pediu assim meu nome, sei lá, e me pôs no grupo lá também desses alunos, né? E aí a gente conversou particularmente, ela faz um movimento muito bonito com comunidades carentes. Ela trabalha na periferia, então ela conhece e vai lá, né? vai lá, e aí a gente também, então agora está ajudando um pouco esse grupo aí. Mas a gente ajuda assim, né? Sem ir. A gente está ajudando na parte financeira por enquanto, né? Se desse, a gente não tem condições de fazer isso. Mas é um trabalho forte que ela faz, essa menina, viu?
Nossa, que legal. E realmente, né, tem muita coisa que às vezes a gente acaba não sabendo, né, que igual o Carlos falou, né, que não tem muita propaganda às vezes. Isso. Mas tem muita gente que faz trabalhos muito legais, coisas que ficam anônimas, né, mas que são trabalhos muito importantes em comunidades, com jovens, em todos os lugares, e a gente tem que agradecer muito por isso e incentivar, porque tem muita gente que tem assim uma postura muito negativa de falar assim, ninguém quer saber de nada, tá tudo perdido. Não, e não é assim. Tem muita gente que luta pelo bem, muita gente. E é gozado que às vezes, né, não precisa nem ter condições de fazer isso. Uhum. Tem agora ela não está vindo por causa da pandemia, né, já faz um ano, mas ela continua trabalhando para a gente, né, uma ajudante da Maria Lúcia, a Célia, e ela criou os filhos, né, sozinha, ficou viúva, criou, depois casou de novo. E ela encaminhou os filhos deles, né, são todos corretos, tudo. E ela, por algum motivo, com cargas d'água, foi morar, ela morava aqui por perto, na Moca, né, foi morar num lugar bem distante, né, na periferia de São Paulo, na esperança de arranjar um terreninho, construir uma casinha, coisas desse tipo, né. Uhum. E ela sempre trabalhou de empregada doméstica. Bom, ela lá no lugar onde ela está, ela chegava, via as crianças, levava uma bolachinha, não sei o quê, e vinha contava para a gente aqui. A gente ia no supermercado, né, quando sabia que ela ia estar por aqui, comprava bolachinha, chocolatinho, não sei o quê, e dava para levar para as crianças, né. Às vezes pão, né, ela levava, às vezes até pouco sobrava aqui de um dia para o outro, ela pegava, levava. E diz que quando ela chegava, descia do ônibus, ia chegando perto lá da casinha dela, a molecadinha já vinha tudo correndo, tia, tem pão, tem não sei o quê. Vó, chama ela de vó, não é é. tia. E ela continua fazendo isso até hoje, né? Volta e meia, né? A gente. Agora, depois ficou um pouco mais difícil, porque por causa da Covid, né? A gente continuou tendo ela como ajudante, mas ela não vinha trabalhar, ainda não está vindo. Mas, assim, comprava os negócios, então, para ela levar, né? Então, eles acostumaram, sabiam, né? Quando foi o Natal, aí ela quer fazer cestinha de Natal, a gente ajuda, tudo. Ela não tem condição nenhuma, ela trabalha de empregada doméstica, né? E tem umas 5, 6 crianças lá que adoram ela, lá que chega lá e vão para a casa dela, porque as crianças são tão pobres que elas não têm nem o que comer em casa. E o que ela leva ajuda essas crianças, né? Mas, assim, é um lugar longe daqui, Adriana, né? acho que conhece Zona Leste, Cidade Tiradentes. Aqui. Sim, Ela sim. Tiradentes, Ela né? mora lá. É bem longe, assim, né? Onde ela mora é uma área invadida, né? Acho que é alguma coisa assim, não sei. Não, e ali praticamente é uma cidade, o tamanho do bairro, né? Exato, É sim. enorme. Então, né, você vê, ela não tem condições assim, né? Mas ela vai lá, a ajudinha dela, ela presta para as crianças gostam dela, grava um filminho para falar, obrigado, vó, que você mandou doce, não sei o quê, quando a gente manda. Então, acho que é uma questão de querer ajudar, né? E ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa de bom coração. Então, você vê que isso é importante, né? A gente desenvolver esse sentimento, e de uma forma ou de outra, assim, mesmo não estando difícil, você arranja um jeito que você consegue ajudar um pouquinho, fazer alguma coisa, né? É verdade, às vezes a pessoa nem tem condição, né, mas se preocupa em tentar fazer alguma coisa. E acaba fazendo, né? É gozado que acaba fazendo, porque Movimenta daqui, dali, acaba atraindo ajuda, né? Isso, é verdade. Nossa, e assim, graças a Deus, né, que existem pessoas assim, né, como muitas que tem por aí, que às vezes a gente nem conhece, mas que são pessoas preocupadas em fazer alguma coisa pelo próximo, por menor que seja, porque só a preocupação faz com que ela emita uma vibração diferente, né, uma vibração mais positiva, e esse tipo de coisa a gente precisa promover dentro do nosso lar, né, com a nossa família, para que a gente possa colaborar com as nossas vibrações, para a gente levar mais positividade para as pessoas, ajudar materialmente quem for possível, fazer isso, mas assim, até para chegar na ajuda material, mas assim, o ponto de partida é o que emite o coração, é o ponto de partida, porque aí vai ser a questão também de sermos seres pacificadores, como fala ali naquele trecho da Joana de Ângeles, né, que a gente possa
educar os filhos para que sejam pacificadores onde quer que estejam. Então, que nós todos tenhamos essa postura de paz. E quem tem postura de paz vai procurar sempre fazer o seu melhor, vai sempre poder buscar, né, colaborar no relacionamento das pessoas que estão ali ao seu redor, enfim, é só coisa positiva que gera tudo isso, né? Então a gente tem que incentivar isso para, vamos colaborar com a solução, né? Não vamos fazer parte do problema, né? É da solução. Nossa, já está dando aqui o nosso horário, passa super rápido, né? A gente bate o nosso papo aqui. Tão bom, né? E passa super rápido. Vamos fazer aqui a nossa oração, e aí a gente vai finalizando só para não passar aí do horário que a gente combina, que vocês também têm as coisas de vocês. A professora de matemática deve ter coisa para organizar. Aqui, ó, a provinha. Ai, meu Deus do céu. Prova. Esses professores, a vida não é fácil, né? Mas tá bom, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? Mas vou fazer aqui a prece para a gente encerrar. Então, nós vamos, assim, neste momento, agradecendo a Jesus, nosso mestre, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, por terem permitido o nosso encontro de hoje, né, o nosso bate-papo aqui para que a gente possa nos fortalecer. E vamos assim, neste instante, mentalizando o nosso lar, o lar dos filhos. Vamos mentalizando assim que neste momento estamos recebendo em nosso lar uma chuva de luz que vai higienizando todo o ambiente, e vem trazendo assim vibrações de amor, de paz, de saúde, e vai envolvendo a todos nós, os nossos familiares. E vamos assim nesse instante percebendo que os nossos amigos espirituais transmitem passes revitalizadores, reequilibrando os nossos centros de força, envolvendo o nosso corpo físico e espiritual com a medicação necessária, nos fortalecendo. E assim nós vamos recebendo essas vibrações, agradecidos a Jesus por essa oportunidade, e vibramos por todas as famílias que fazem parte do grupo da evangelização, que todos possam receber a luz de Jesus, a paz, o otimismo, a perseverança, que possa envolver o coração de todos. E assim agradecemos, muita luz a todos, que assim seja, graças a Deus. Deus seja louvado. Muito bom. Gente, uma ótima semana aí para vocês, né? Temos agora o fim de semana, já começa uma nova semana, então muita luz para vocês, tá? Muita paz, que tenham dias aí muito abençoados. Tá bem, para Você você e também, para sua tá? Pra família sua aí família. também, tá bom? Obrigada, gente. Adriana, fique com Deus. Tchau, fique com Tchau, Deus. Também. Tchau, tchau. obrigada. Tchau. Mas-